comissão, dessa vez com o apoio da Comissão Mulher Advogada, trazendo para nós informações de uma forma leve sobre a questão da violência contra a mulher. A ideia é trazer dentro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera panoramas e ideias com olhar sistêmico, mas também informações que nos possam nos fortalecer dentro desse período que nós estamos vivendo. Então, com muito carinho, eu agradeço aqui o apoio da comissão nas pessoas da doutora Andréia Rossi, da doutora Monize. Hoje nós vamos conversar com a Thaís Aires. Conversa com ela. Você tem o WhatsApp dela ou não? Tá. Chama ela no dia que você pode. A Thaís Aires, ela é advogada sistêmica, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Santos, voluntária no projeto Homem Sim, consciente também na DDM de Cubatão, facilitadora de grupo de estudos e práticas de comunicação não violenta. Então, assim, antes de iniciar, eu queria imensamente agradecer o seu aceite ao nosso convite para falar um pouco sobre esse tema. E pela participação aqui, como a doutora Monize e a doutora Andréia sempre falam, a participação dos homens nesse encontro é fundamental também. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Andréia. Olá, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer à doutora Roberta, que se prontificou a estar aí pelo menos uns 30 dias já, né, Roberta? Com ações diárias, convidando, pensando em temas para que o nosso bem-estar acontecesse de uma forma muito leve, já que estamos vivendo uma fase de pandemia, uma fase difícil. E seu carinho, Roberta, para conosco é muito grande, a gente consegue perceber isso claramente, viu? Que Deus te abençoe, que você continue nessa trajetória que realmente você, neste momento, está fazendo a diferença na nossa vida. Muito obrigado por tudo. Também obrigado por todos que estão aqui para partilhar esse momento conosco, diretoria da OAB, na pessoa do Leandro, da Bel, que sempre nos auxiliam, sempre abrem as portas. E a doutora Thaís, nosso agradecimento em especial, que nos ouviu, né, Monize? Nos ouviu, tivemos aí uns dias e ganhei mais uma amiga. Isso é muito bom, viu? Meu ciclo está crescendo. Doutora Érica, parceirona, essas presidentes de comissão que estão entrando, de Arujá, de Paulínia, de São José, muito interessante vocês aqui, muito obrigada pela presença, viu? Mais tarde Arujá. Arujá está aqui, ó. Regina Ávila. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Monize, doutora Monize. Tá fechado aí. Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos que estão aqui hoje, disponibilizando um tempinho, né, do seu dia, da sua quarentena e do seu isolamento, para falar desse tema tão importante. Então, gratidão a todos que estão aqui e a todas, né? Agradeço cumprimento a doutora Roberta, que nos presenteou com esse convite, fiquei muito feliz, né? Gratidão a toda a OAB Itaquera, a todos que estão aqui presentes, tá bom? E vamos lá. Você agora. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz com esse movimento de conexão, aí encabeçado pela Roberta, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera. E mais feliz ainda de poder falar sobre esse olhar sistêmico com a Comissão da Mulher Advogada. Eu achei incrível esse convite, porque o trabalho deve ser esse mesmo, em conjunto, todos interagindo em prol de uma coisa só, né? Então, me agrada muito e fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que essa conversa hoje também traga bons frutos e estou aqui também disponível para tirar alguma eventual dúvida e também aprender com todos vocês, que eu tenho certeza que todos que estão aqui têm algo para trazer também de informação para agregar cada vez mais nesse movimento para o fim da violência doméstica ou para o olhar da violência doméstica. Tanto o olhar para o homem como o olhar para a mulher.
Então, obrigada à presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Andréa Rossi, a doutora Moniz, a vice-presidente, muito feliz, com certeza mais amigas, e vamos em frente. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre esse projeto. Eu não sei se todos já conhecem o projeto Homem Sim, Consciente também. Ele nasceu com a doutora Renata, que é a delegada em Diadema, e ele chegou aqui no litoral através da doutora Mayla Hadid. Eu sou de Santos, mas a doutora Mayla, ela é titular da DDM de Cubatão. E eu já conheci o projeto dela e fui lá conhecer mais de perto e me voluntariei para participar. Porque, além de ter esse olhar sistêmico, né, com a pós-graduação que eu fiz, eu já estava com a comissão e a gente começou a interagir sobre essas possibilidades. Mas a doutora Mayla já é uma delegada sistêmica, porque, além dos encontros que ocorrem lá na delegacia, ela também implementou, e isso não acontece em outros lugares, tá? De forma pioneira, a constelação familiar dentro do projeto. Então, esse projeto, ele, acho que a doutora Ana Paula até mencionou aqui que ela também dissemina esse projeto no estado de São Paulo. E a doutora Mayla implementou com a constelação familiar. Quando eu cheguei no projeto, eu cheguei como advogada para falar sobre alienação parental com um olhar sistêmico. Mas acabei fazendo também encontros com as mulheres, falando das constelações para as mulheres e com alguns atendimentos individuais com homens e as mulheres. E o que a gente percebe é que é um trabalho delicado, né? Um momento que para as mulheres que chegam lá fragilizadas e os homens também têm um espaço ali para se olharem. E a gente percebe que esse olhar sistêmico traz uma leveza, traz uma boa solução, né? Porque quando a gente fala de reeducação, como agora nós tivemos essa alteração na Lei Maria da Penha, agora em abril, possibilitando a reeducação, né, dos homens violentos, participando de sessões de terapia e tudo mais. Isso, como que a gente pode olhar, né, para isso? Tem muitas pessoas que criticam essa alteração da lei, porque dizem que os homens, que nada que as pessoas façam obrigadas tem um resultado, que as pessoas às vezes participam de terapia, mas estão ali com o corpo presente, não prestam atenção em nada. Então, como falar de reeducação? Eu prefiro dizer que, se nós mudarmos o olhar, não só falando reeducação, e sim como trazer consciência e responsabilidade, isso é algo muito mais profundo do que dizer simplesmente que eles precisam ser reeducados, né? Então, como que funciona esse projeto lá em Cubatão? Os homens são convidados, são muitos homens convidados, eu vou só dizer um número como foi do último grupo, foram 100 homens que receberam o convite. Apareceram na delegacia 40, mais ou menos. E como que é feito esse convite? Esses homens chegam na delegacia, a doutora Mayla apresenta o projeto para eles, tem uma psicóloga para falar também um pouco sobre o projeto, e eu também falo como advogada e com esse olhar sistêmico, o que eles vão poder vivenciar e experienciar nesse projeto. Eu costumo dizer o que eu realmente acho, que é um presente, essa oportunidade que eles têm de participar de um grupo com tantos profissionais, né? São todos voluntários, então são 6 encontros que tem justiça restaurativa, cuidado com a saúde, o pessoal do CADEC que fala sobre os vícios, né? Porque 98% dos homens têm questões com álcool e droga, que estão lá, né, na delegacia. Tem o delegado, que agora é o Dr. Vanderlei, que é o secretário de Segurança de Cubatão, ele fala sobre a Lei Maria da Penha,
e desmistifica, né, aquela coisa que a Lei Maria da Penha está ali só para proteger e tal. Então, ele tem uma linguagem que se conecta com esses homens. E no último encontro, eu falo um pouco sobre a alienação parental, e no último encontro com os homens, acontece a constelação familiar. Quem facilita é um psicólogo, o Alexandre Vieira, e facilitador. Ele tem um trabalho com esses homens. E todos esses encontros, sempre existe um movimento. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo, ele faz uma palestra, explica sobre isso, e sempre tem um que levanta a mão e fala, eu quero ver isso aí, quero sentir o que está acontecendo. E é interessante porque quando um homem que está nessa situação, né, de violento, constela, todos os outros homens que estão lá, eles também se beneficiam, porque as histórias são muito semelhantes. Então, eles conseguem enxergar naquela constelação aonde é o lugar dele, aonde ele está, aonde as coisas... Então, as imagens aparecem, e isso traz uma solução. Então, assim, nesse último grupo, desses 40 homens, 20 foram. Então, vejam, de 100 homens que receberam o convite, 20 participaram do programa. E aí você, né, num primeiro momento pode pensar, nossa, mas tantos homens, só 20 foram. Eu acho que se fosse um homem, já estaríamos ganhando, porque já é muito difícil, né? Eles irem por livre e espontânea vontade. Principalmente para participar de 6 encontros semanais, que eles têm que chegar às 6 horas, ficar até às 8 horas, e se eles faltarem em um dia, eles não recebem o certificado. Então, eles precisam participar dos 6 encontros. E o que a doutora deixa muito claro desde o início? Que esses encontros e esse certificado não tem relação com a pena, com o que vai acontecer com o inquérito, com o processo. Ela faz um convite. E no começo, a gente percebe que eles chegam meio assim, eu vou, né? Porque se a delegada está falando que eu tenho que ir, eu vou lá. Mas nos outros encontros, a gente já consegue perceber o maior comprometimento, envolvimento. Então, eles começam a falar, a se exporem mais. E começam a ouvir também as outras histórias, né? E se conectar também com todos os outros que estão ao redor. Então, os círculos que acontecem são fundamentais, porque eles têm a oportunidade de contar a história e de ouvir também a história do outro. E quando chega com abordagem sistêmica, eles têm a possibilidade de entender o que eles estão fazendo ali, porque a maioria deles também teve uma família onde o pai era violento com a mãe. Quase todos, quase todos. Então, é como se caísse uma ficha, né, para aquele homem, assim, mas você está fazendo exatamente o que você repudiava da sua própria família. E aí, é óbvio que ele tem, né? Qualquer pessoa falaria assim, não, mas ele tem consciência, ele sabe disso, mas é uma lealdade invisível, não é tão simples assim. E quando eu falei do convite da Comissão da Mulher Advogada, porque eu sei como é, principalmente para os advogados e para as advogadas que atuam na linha de frente da violência, quando a gente fala do olhar sistêmico, né? Existe um preconceito de que o olhar sistêmico, em grande parte das ativistas, que esse olhar sistêmico culpabiliza muito as mulheres. Porque, veja, é meio complexo falar, por exemplo, num contexto largado, que nos casos de violência doméstica, em dinâmicas de violência, existe uma relação de amor entre o homem, o perpetrador e a vítima. Aí fala, nossa, como que você vai falar que tem uma relação de amor, né? Eu que estou defendendo essa mulher que chegou nesse estado no meu escritório, não tem cabimento você falar isso. E realmente, eu também entenderia isso de uma forma... Poderia até ficar indignada com isso. Então, quando a gente fala do sistêmico, não tem relação com não olhar para a mulher, ou então falar, a mulher está lá porque ela ama esse cara. Não é esse amor,
Não é esse tipo de amor, é um outro amor, é uma conexão dos próprios sistemas. Então, o que essa mulher, no seu próprio sistema familiar, busca compensar, busca o excluído quando ela se conecta com esse homem. Então, quando ela tem uma conexão com um homem violento, provavelmente algo no seu sistema familiar está buscando essa compensação, está buscando preencher essa lacuna. E quando tem esse trabalho sistêmico, qual é o objetivo? Não só reeducar, como trazer responsabilidade para esse homem, reinseri-lo na vida sem esse olhar violento, sem essa repetição de padrão, como também para as próprias mulheres também se desvincularem desse ciclo de violência. Por quê? Não, a gente fala, né, do dedo podre, nossa, mas ela saiu dessa situação de violência e já está com outro homem violento, ou então não consegue se desvencilhar desse casamento ou desse companheiro, mesmo querendo, porque, às vezes, ela precisa honrar o sistema familiar dela, e essa mulher precisa ter muita força para romper esse ciclo. Também é muito comum, quando a gente trabalha com as mulheres vítimas de violência, observar que as mães também se submeteram a violências. Todos os tipos de violências. E, às vezes, as tias e as avós. Então, ela olha para esse clã familiar dela e percebe que todas fazem isso. Só que ela não tem essa consciência. Então, para ela, quando ela também chega, né, a vez de escolher um parceiro, de casar, ela casa com um homem que também vai fazer igual. E para ela romper esse ciclo, para ela falar, não, eu vou fazer diferente da minha mãe, porque como que eu vou ousar ter um casamento melhor do que o da minha mãe? Como que eu vou prosperar em relação ao amor mais do que a minha mãe? Porque nós, como filhas e filhos, nós somos fiéis, 100% fiéis aos nossos pais, independente de quem foram esses pais. Essa é a questão, é essa consciência que fica com uma cortina de fumaça. A gente não percebe isso. Tem gente que passa uma vida repetindo esse padrão, e quando você fala isso, ou usa uma fala sistêmica, ou faz um atendimento, que essa pessoa fala, nossa, eu não tinha me dado conta que eu estava fazendo exatamente igual. E isso é capaz, essa consciência é capaz de mudar tudo, tanto para a mulher como para o homem. Então, é um trabalho que eu acredito muito, é um trabalho que eu acho que tem que difundir em todos os setores, e vejo a OAB também como um lugar para fazer esse trabalho. Não necessariamente esperar que só seja feito via delegacia ou judiciário, porque nós, como advogados e advogadas, né, e representando lá, estamos dentro da Casa da Cidadania, nós também temos oportunidade de fazer um trabalho mais profundo, trazer à tona essas lealdades, essas crenças, que a gente vai repetindo. Então, esse trabalho que acontece aqui na DDM, o índice de reincidência é muito pequeno. Os homens não reincidem na violência. Então, são 20, ótimo. Se no próximo forem 10, ótimo também. E como que funciona o olhar com as mulheres nesse grupo? Tem esses 6 encontros, e lá por volta do 5º encontro é marcado um encontro com as mulheres. Só tem um. Nós até tentamos, aliás, vou até dizer que fui eu que insisti para a Mayla fazer mais encontros com as mulheres, porque eu também percebo que elas precisam desse cuidado, mas como elas têm outras jornadas, né, além do trabalho, depois chega em casa ainda tem os filhos, às vezes não tem com quem deixar os filhos, é mais complexo para as mulheres participarem dos grupos. Mas elas têm um dia que elas chegam lá para contar e participarem de uma roda e darem um feedback do que vem acontecendo com esses homens que estão participando do programa. Então, algumas relatam que sentiram que agora eles pensam um pouco mais, outras falam, não, continua a mesma coisa, não vi nenhuma mudança. Então, assim, elas têm um espaço também, mas a gente sabe que as mulheres têm uma rede hoje,
desculpa, apertei sem querer, que as mulheres têm uma rede maior do que os homens. E não é só uma rede maior do que os homens têm menos interesse, né, de procurar, de ir atrás de ajuda e tudo mais. Então, quando vem uma lei que obriga, a gente até pode pensar, bom, ninguém é obrigado, faz as coisas direito. Eu prefiro acreditar que, às vezes, é interessante, pode ser que haja uma mudança aí. Tudo bem, eu vejo como um aspecto positivo tudo que vem para agregar. Então, se eles serão obrigados a participar, se eles vão ficar 100% presentes, isso a gente não tem nenhum controle sobre isso. Mas, às vezes, né, numa fala, numa atitude, num movimento, uma chave muda, uma ficha cai e aquilo começa a trazer um movimento diferente. Então, assim, esse é o programa nesse formato que acontece hoje, né? A ideia agora é fazer agora com a pandemia, então foram suspensos, até o último grupo, infelizmente, a gente não conseguiu finalizar, porque foi bem no meio quando começou a quarentena. E aí vem uma outra questão, né? A quarentena aumentou o número de violência? Então, a gente tem relatos. Eu vou falar sobre uma reportagem que passou aqui em Santos. Advogadas dizendo que sim, que houve um aumento no número de denúncias. E delegadas falando que não tiveram conhecimento desse aumento das denúncias. E aí isso gera, né, aquele conflito. O que acontece? Óbvio que a violência não foi instaurada e nem iniciou por conta da pandemia. Era algo que já existia nesses lares, né? Mais de 70% dos casos de violência acontecem com alguém que elas mantêm um vínculo afetivo, né? Então, isso não inclui o ex-companheiro, e sim o atual companheiro. Então, óbvio, um relacionamento que já tinha algum tipo de indício de violência, na pandemia isso ficou, né, os nervos à flor da pele, as pessoas extravasando o que antes tinha uma válvula de escape. Então, precisa sim ter um cuidado agora nessa época. Eu tenho visto muitas cartilhas, até comentei hoje que a Defensoria Pública, hoje eu recebi uma cartilha com todas as diretrizes de onde que a mulher precisa buscar, número de WhatsApp, telefones, enfim, recursos que a gente tem que divulgar. Então, o que eu falo para as mulheres que estão passando por isso, criem um círculo de amigas, façam códigos, enfim, não tenham medo de expor também que passam por isso, né? Porque a violência doméstica também tem relação com a solidão, porque a mulher acaba em algum momento tão diminuída que ela acha até que ela pode realmente ter culpa, né, de passar por isso e acaba não compartilhando com ninguém por vergonha e tudo mais. Então, é muito importante que essas informações venham à tona, mas o que eu tenho de informação das amigas e dos amigos que atuam na área de violência doméstica é que houve, sim, um aumento agora na época de pandemia, né? Que esse confinamento trouxe questões bem sérias dentro dos lares em relação à violência doméstica. Bom, basicamente dei uma prévia assim do que eu trabalho aqui com o pessoal. E vocês fiquem, por favor, também à vontade para me fazer qualquer pergunta, que se eu puder, eu estou disponível. A intimidade, né? Mas a doutora Thaís enfim. E é interessante, porque assim, quem quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o chat, e aí a gente vai de alguma forma otimizando aqui, porque como estamos em muitos, para abrir o microfone acaba dificultando aqui para a gente interagir. Mas eu acho interessante quando a gente traz esse tema, trazer um pouquinho do olhar sistêmico sobre a questão da violência, né? Trazer a constelação familiar, da forma que ela é aplicada, ela tem base dentro dos conhecimentos da psicologia, né? Dentro de
várias linhas de conhecimento que o Bert Hellinger desenvolveu, então dentro da psicanálise, da psicologia, PNL e outras formas de entender o ser humano. Então, quando a gente percebe essa abertura tanto do judiciário e tudo mais, a gente percebe o quanto tem trazido realmente esse olhar e essas novas perspectivas, né? É muito interessante quando a gente verifica a mudança de paradigmas. E a gente tem alguns programas que já passaram, outros projetos, em alguns canais de televisão, no Brasil, vários projetos que já estão utilizando com esses índices com a baixa dessa reincidência, né? Quantos advogados aqui podem falar, enfim, que conheceram casos que atuaram e houve uma reincidência? Eu não sei, a doutora Andréia, a doutora Monize está com a internet dela um pouquinho ruim, né? Mas daqui a pouco ela volta. Eu não sei como que é a dinâmica do trabalho da doutora Andréia, mas a gente percebe que às vezes uma decisão não põe fim ao conflito, né? Eu gosto de falar, às vezes apaga com gasolina, porque aquela decisão acirra mais ainda o conflito, né? Sim, e até fazendo um parênteses, né, sobre esse olhar sistêmico, eu acho que as comissões estão aí também para auxiliar quem tiver dúvidas, porque eu não me aprofundei muito sobre o direito sistêmico em si, né, sobre as leis sistêmicas e tudo mais. Já estou partindo do princípio aqui que todas as pessoas já ouviram falar sobre as constelações familiares e tudo mais. Mas quem se interessar, tem muito material, muito conteúdo sobre isso, projetos que acontecem também já em presídios com detentos, com detentas, que tem um número bem expressivo. E uma outra questão também, até na área de família que não envolve violência, o que eu percebo é que no divórcio, por exemplo, quando a gente não consegue, porque às vezes as pessoas ainda não estão prontas para olharem realmente para o conflito, né? Então, a gente, como advogados, nós vamos até onde é possível. E então, o que acontece com isso, com essas partes? Essas partes, elas vão se conectar em pouco tempo com algum outro conflito. Então, ou a pensão que não vai ser suficiente, ou vai começar a atrasar na visita e já vai ter um movimento para fazer alguma coisa em relação a isso. E aí a gente percebe justamente que ali ainda não teve paz, eles ainda estão conectados com essa questão. E isso não só na área de família, qualquer outra área do direito que tenha um olhar sistêmico, é possível que seja identificado isso. Qual é o que move essa pessoa a buscar essa demanda no judiciário, né? Muitas vezes tem dinâmicas por trás disso, que se não forem olhadas nessa ocasião, virão de outra forma. Isso também na área da saúde, que nós sabemos hoje, né, que as doenças, elas vêm para trazer alguma informação. E se aquilo não é olhado, em algum momento, mais para frente, a pessoa vai ter uma outra questão até que tenha né, até que esse assunto venha à tona, se ela, óbvio, participar desse movimento para isso, senão também vai passar aí a vida inteira com algumas questões, com algumas doenças e não vai tomar consciência disso. Deixa eu só aproveitar aqui. Essa cartilha vai ser disponibilizada, né, doutora Andréia, pela Comissão da Mulher Advogada. É interessante que também você pode falar um pouquinho sobre os trabalhos que já são desenvolvidos, né? Sim, para que a gente consiga... Primeiro, boa tarde a todos, aos que entraram posteriormente à nossa primeira fala. Para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas, porque a gente entende realmente que, principalmente a Comissão da Mulher Advogada, ela tem a função de informar. A OAB precisa atuar fortemente neste ramo, dando informação,
A nossa rede de clientes pode ser atingida nesse ponto, porque a gente pode dar a eles, porque fatalmente alguém conhece alguém que não tem essa informação. Então, só pela troca mesmo de conhecimentos é que a gente pode atingir essas pessoas. Então, nós temos a página do Facebook, a página do Instagram, da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Itaquera. Nós temos abastecida a doutora Monize, aliás, cumprimento em público, a minha parceira, a minha amiga, que tem, assim, feito todo quanto possível para que essas páginas sejam alimentadas ao máximo, com informações de qualidade, informações checadas, nada de fake news, tudo aquilo que é possível se colocar lá. E essas cartilhas todas, nós temos acesso a umas 4, 5 cartilhas. A doutora Thais nos fornecerá essa próxima cartilha também, e nós vamos divulgar ao máximo de pessoas. A ideia também é que as pessoas que desejarem receber isso meio que de bate-pronto, possam colocar aqui no chat os seus e-mails, que a gente também retransmite por e-mail e não tem problema nenhum, tá bom? Mas estamos juntas, e a gente também aceita sugestões, temos várias comissões da Mulher Advogada aqui, já gostaria de agradecer a presença da doutora Miriam Ravanelli conosco, que é vice-presidente da comissão da seccional da OAB, da Mulher Advogada, parceira, aguerrida nessas causas, deve ter um material para nos disponibilizar também, doutora Miriam, em público já peço, a doutora Ana Paula Mascaro, que está conosco, é conselheira, tem também sempre que se disposto a estar conosco, isso é muito bom. A doutora Érica, que é parceirona, a gente fala que é ativo fixo da OAB de Itaquera, parceirona da gente também. Então, é essa questão, gente. Vamos nos unir, vamos formar esta rede para que a gente possa comunicar a todas com a melhor efetividade possível. Sem dúvida. E a doutora Monize aqui, cadê, doutora Monize? Oi. Voltou. A minha internet caiu justo agora. Não caiu a pandemia inteira, o isolamento inteiro. Hoje ela resolveu cair. Olha que beleza. Mas eu peguei, uma parte eu perdi, mas eu peguei voltei quando vocês estavam falando da cartilha, como a doutora Andréa falou. Eu estou aqui com a cartilha do Ministério Público de São Paulo e tem a do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e os dados, assim, são catastróficos, né? É uma pandemia dentro da pandemia, porque houve um aumento de prisão em flagrante de mais de 51%, e 30% na quantidade de medidas cautelares, medidas protetivas de urgência que foram já implantadas nessa pandemia. Então, assim, a gente precisa utilizar desses meios, como estamos fazendo agora, né, para quebrar esse ciclo da violência, né? Não precisamos fazer alguma coisa, é um tema que a gente precisa continuar falando cada vez mais, porque a gente precisa mudar essa visão dessa sociedade machista, né, e totalmente patriarcal, que os homens, a gente precisa olhar para eles também. Óbvio que nós precisamos acolher as mulheres, né, precisamos dar o atendimento que elas necessitam, mas também precisamos olhar por um outro aspecto, né, que é pelo agressor, como a doutora Thais Aires aí brilhantemente falou. Né? Precisamos tratar o agressor, porque senão o índice de reincidência é cada vez maior, né? Então a gente precisa, como que vamos quebrar esse ciclo, né? Eu, pelo menos assim, eu sou mãe de um garotinho de 3 anos e eu não quero que ele cresça vendo o que está acontecendo no mundo, né? Não quero que ele cresça vendo esses costumes machistas que vem se perpetrando de família em família. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Ensinar aos nossos filhos e os homens, os agressores, também são pais. E, como a doutora Thais falou, eles reproduzem o que eles viram nas famílias deles, né? Então, eles são culpados, tem que ser penalizados? Sim, mas a gente não pode só olhar olhar por esse lado do punitivismo, precisamos também tratar o agressor. Então, essa nova lei que alterou a Lei Maria da Penha, que obriga, né,
os agressores, como forma de medida protetiva, a participarem desses grupos reflexivos, é fantástica, né? Porque agora, mesmo que ele não queira, ele vai ter que ir. E por mais que ele está ali contra a vontade dele, mas alguma coisa ele vai absorver, né? E vai conseguir, talvez, né? Esse é o intuito da lei, vai conseguir quebrar esse ciclo. É o que esperamos. Sim, e só mais um parênteses também, agora falando sobre o próprio advogado ou advogada, né, quem atua. É muito importante desenvolver esse olhar sistêmico, buscar também mais informações e trabalhar bastante como profissionais, porque o ajudante também fica numa situação que é complexo e pesado para esse profissional quando ele quer ajudar essas mulheres que sofreram violência. Eu vejo as minhas colegas que trabalham com violência no dia a dia, o como é pesado e sofrido para elas, porque muitas vezes acontecem isso. Elas fazem tudo o que é possível para elas e às vezes até o impossível a mais do que elas deveriam fazer. E aí essa mulher volta a morar com o agressor e volta a passar por toda a violência e essas advogadas adoecem porque elas não conseguem lidar com aquilo que elas estão trabalhando. Então, eu falo assim, para mim, profissionalmente, quando eu comecei a estudar o direito sistêmico, eu mudei radicalmente a minha forma de olhar para o direito, para o trabalho, porque era bem assim mesmo. Eu pegava o problema do meu cliente ficava bem e eu ficava mal. Levava aquilo como se fosse algo que eu precisava resolver de qualquer jeito e ainda me sentia culpada por coisas que fugiam do meu controle como profissional. Então, aconselho quem não conhece, quem quiser saber mais, busquem, porque é algo libertador também, saber sobre as ordens, qual é o lugar do advogado, qual é o lugar do cliente. Tem a ver porque nessa área especificamente é uma área que eu vejo as colegas adoecendo muito, que estão na linha de frente. Pegando o seu gancho, é só participar, né, aquela já fazendo, né? Participar das comissões de direito sistêmico. Sim. Hoje no Brasil nós somos mais de 100, né, espalhadas aí para um monte de lugar. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho o que o pessoal comentou. A cartilha então vai ser disponibilizada, tá? O projeto ele é muito interessante, está falando que ele concorre aqui ao Prêmio Novare. Uhum. Do auxílio aluguel, como funciona, deve ter alguma coisa na cartilha, né? Mas eu acredito que aí depois a gente pode, a Viviane pode depois entrar em contato aqui com a doutora Andréia e com a doutora Monize, Uhum. a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Do auxílio aluguel, Roberta? Perguntando, oi? Do auxílio aluguel é só na cidade de São Paulo, é um projeto da Prefeitura de São Paulo e ainda não foi regulamentado. Então depende ainda de regulamentação, parece que são 120 dias, se eu não me engano. Acho que eu postei na página da comissão, aproveitando o gancho, eu enviei aqui no bate-papo, sigam lá as nossas redes que a gente está postando bastante informação lá. Isso. Doutor Eliandro perguntou mesmo com essa questão do recolhimento, Thaís, como que você entende que aumentou a violência? Entende-se que o recolhimento por conta da pandemia, podemos afirmar que naturalmente tem aumentado a violência doméstica? O que eu entendo foi o que eu também já tinha dito, que não é que aumentou, é um lar que já convivia com a violência de alguma forma, e isso agora não teve para onde fugir. Eu escutei uma pessoa dizer assim, mas agora talvez não tenha aumentado porque os bares estão fechados e as pessoas não conseguem acesso, né? Os homens não conseguem ficar lá o dia inteiro bebendo. Mas por que o bar fechado é um impeditivo? Muito pelo contrário, agora ele compra a bebida e ele fica também preso dentro de casa, bebendo o dia todo, e se ele consumir drogas, pode apostar que não é a quarentena que vai impedi-lo de consumir drogas. E agora, ali eles, né, a questão do dinheiro, todas as preocupações, os 24 horas de convívio, a mulher também não sai para trabalhar, ela fica o tempo todo ali, os dois juntos, então isso
traz à tona questões que já estavam, talvez não Aconteceu. tão evidentes. Eu acho que a lente aumentou, na verdade, né? Isso. Houve um aumento da lente para o olhar para isso, né? Exato. Eu queria- Claro, e que em casos de lares com violência já, isso explodiu, né? Então, é isso que eu entendo. Não que a pandemia tenha trazido um homem violento, não é isso. Isso já existia e agora, como disse a Roberta, a lente aumentou. E tem a dificuldade também da mulher conseguir sair de casa, né, para poder denunciar, porque o homem, ele, nessa situação de violência, talvez esteja até colocando ela em cárcere privado, ela não consegue sair de casa, então tem esse comportamento, por conta da pandemia, o comportamento controlador desse homem agressor tem aumentado. O isolamento, né, dessas questões que ela não consegue sair de casa, talvez também não tenha acesso à internet ou a porque a gente viu que agora na situação de pandemia liberou o boletim de ocorrência para fazer de forma eletrônica, mas muitas dessas mulheres talvez não tenham nem o acesso ao celular ou à internet. Então, Sim. isso também dificulta, né, a denúncia. E também o consumo de álcool e drogas, como a doutora Thais Ares falou, também pode, não que ele seja um fator decisivo para a agressão, mas ele potencializa. Então, a pessoa está em 100% em tempo integral lá com o seu agressor em casa, isolada, né? E aquilo ali, imagina, briga de casal e aumento de consumo de álcool, aquilo potencializa e por isso o aumento do número de casos de violência contra a mulher. Verdade. A doutora Kathleen está falando aqui, desculpa, doutora. A doutora Kathleen está falando que ela teve uma experiência positiva no Centro de Defesa e Convivência da Mulher, né? Onde um agressor confessou que de alguma forma agredia psicologicamente a ex-companheira, mas ele não tinha conhecimento, que entra naquilo que você falou, né? Às vezes o agressor não tem nem conhecimento de como está agredindo, é algo tão natural que de alguma forma, só quando alguém fala e ele se observa de fora, ele consegue entender. Sim, e outra coisa importante também, quando a gente fala de comunicação não violenta, é muito interessante esse olhar e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tipo de linguagem, porque a gente, mesmo nós que estudamos, buscamos e estamos sempre procurando aperfeiçoar, a gente tem uma linguagem que repete, né, a violência de uma forma tão... Não, mas eu cresci assim, eu falava assim, né? A minha mãe sempre falou desse jeito. E de uma forma leve, né? Minha mãe que falava assim, meu pai que falava assim, quem manda aqui sou eu. Então, a gente tem uma linguagem violenta que como é que eu diria assim? Que ela quando você fala violenta, você já imagina um grito. Mas não é, de uma forma suave, de uma forma bonitinha. A gente fala de forma violenta com os nossos filhos, a gente fala de forma violenta com as pessoas, a gente escuta discursos, né, de lideranças com uma fala violenta, mais bonitinha. Então, é importante também aprender mais sobre a comunicação não violenta, para que você possa fazer isso dentro da sua casa, com os seus filhos, e aí você começa a fazer isso também com as pessoas ao seu redor. E eu acho que deveria ser uma matéria para começar na escola, com os professores, com os pais, com as crianças, porque essas linguagens fazem toda a diferença. Mudar a forma de observar, né? A gente tem, principalmente os advogados, esse julgamento antes de observar. Então, eu faço um exercício lá na comissão, uma foto muito interessante, que eu falo, o que vocês estão observando nessa foto? E aí, como bons advogados, todos já falam uma história, né, para aquela foto. Não, mas o que você está vendo? Quem disse que aqui tem um copo com vinho, né? Um copo com líquido escuro. Mas aí já não, porque aí aconteceu isso e já deram vida. E a gente tem essa tendência também de olhar para algo e fazer vários julgamentos, fazer várias observações, quando na verdade a gente precisa aprender
a reprogramar isso, né? Deixa eu observar primeiro. O que eu estou vendo de fato? O que essa informação me traz? E essa linguagem também é interessante para usar com as partes envolvidas, escutar, praticar a escuta, esse exercício de uma pessoa falar durante 5 minutos e você ficar quieto, sem falar nada. Vai ser tão difícil para você ficar 5 minutos sem abrir a boca, como para aquela pessoa falar 5 minutos. Fala sobre você, 5 minutos. Tenta fazer isso. A pessoa fala um minuto, eu sou assim, assim, e agora? Né? Então, tem muitos exercícios que podem apurar a escuta, apurar essa linguagem. E são informações que hoje a gente, né, se vocês buscarem na internet, o Dominique Barter, ele fala muito da comunicação não violenta, era o pupilo do Marshall. Então, busquem também essas informações, é importante, porque lidar com a violência também é você se colocar nesse lugar de observador, de saber ter uma escuta empática, sem julgar as partes. Então, isso vem de encontro com o olhar sistêmico. Tem o julgamento, é sair do, né, o cartesiano ali, o bom e o mal, e o inocente e o culpado. O olhar sistêmico é ampliar, é olhar além disso, olhar o que está por trás dessa situação. E é um processo, tá? Não é simples, não é da noite para o dia, não é de fácil entendimento, cada um tem as suas lentes. Nós também temos as nossas questões familiares que nos colocam, né? A gente costuma dizer que os nossos clientes são grandes presentes. Então, se você perceber que tem um assunto recorrente, pode ser que dentro do seu próprio sistema aquilo também tenha algo que precisa ser olhado. Então, como profissionais, é importante abrir assim, né? Deixa eu expandir essa informação e ver o que isso vai mudar na minha vida e na vida dessas pessoas. Isso é tão importante, me permita aqui, Roberta, isso é tão importante porque a gente percebe que mesmo com tantas instituições trabalhando em defesa da mulher, esses números não caem. E aí você tem que olhar sistemicamente. Eu não conheço o direito sistêmico, eu estou conhecendo pelas lives que a doutora Roberta tem propiciado para nós, mas o que a gente percebe é o seguinte: se a gente não olhar mais coisas, a gente vai continuar sem atingir o nosso objetivo. E aí você começa a observar o que acontece na cabeça das pessoas. Por que se agride? Por que se chega a este ponto? Aí vem o que a doutora Thaís também mencionou de repetição de padrão, vem aquela questão de o entorno, né? Tudo que te leva ou te levaria a agir dessa forma. A gente percebe que são pessoas que necessitam de outros cuidados que não somente da questão patrimonial, no caso de um advogado familiarista que vai fazer seu divórcio, vai fazer a sua separação. E a gente estava olhando, por conta até de atuar na Comissão da Mulher Advogada, a gente estava olhando e começou a aparecer essa questão para nós. Como que as pessoas se veem? Como que elas se justificam? Porque essas cicatrizes que ficam físicas e emocionais, elas são tão grandes, elas penetram em lugares tão íntimos. E a gente chegou à conclusão de que 60% dos casos de violência, tanto a vítima quanto o agressor, não concluíram o ensino fundamental. A gente tem de 80% a 90% dos agressores com o uso de álcool ou uso de droga. A gente volta naquela questão da potencialização. A pessoa não necessariamente começou a sofrer violência agora. Ela simplesmente se calou por um tempo, porque para ela, como a doutora Thais estava falando, é comum. Ela vem de um ambiente, de um contexto de violência, entra num relacionamento do mesmo nível e a coisa está estável na vida dela. A partir do momento que ela apanha severamente ou que ela chega a ser ameaçada de morte, aí que acende alguma coisa que estava nela, na vida dela como comum. E como a gente faz para a gente conseguir mostrar para essas pessoas, desde o início de um relacionamento, que ela precisa se avaliar, ver se realmente essa questão
para ela estar suficiente. A gente tem também a questão de 70% dos envolvidos já vivenciaram de alguma forma a violência doméstica durante a sua infância, durante a sua adolescência. E a gente começa a se deparar com esses números, com essas questões, e a gente fica assim atordoado, sem saber para que lado vai, sem saber como seguir. E a gente só pode seguir a partir da informação, a partir de abertura de olhos, a partir de mudança de paradigma, a partir de visão de mais de um polo, mudança de ótica, para a gente conseguir exercer o nosso papel enquanto advogados, enquanto civis de auxílio ao nosso próximo. Isso é tão complicado na nossa vida. É complexo. Só para complementar, não, eu ia assistir uma live, agora eu não me lembro qual promotora que foi, eu acho que foi da Gabriela Mansur, e ela comentou sobre uma síndrome, só complementando a fala da doutora Andréia, que quando a doutora Andréia falou sobre por que a mulher não sai desse ciclo, né, que a gente precisa observar isso, ela falou sobre uma síndrome do desamparo aprendido, que essas mulheres que sofrem a violência doméstica, elas sofrem dessa síndrome. E eu achei tão triste essa palavra, né? Porque a gente já nasce, cresce aprendendo a ser desamparada, né? A síndrome do desamparo aprendido. Isso é realmente muito triste, a gente precisa olhar mais para essa situação e de alguma forma tentar ajudar essas mulheres, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Parabéns, doutora Thaís, pelo seu projeto. Eu queria também só fazer uma pergunta, se lá também, no seu projeto, no projeto que você participa, se muitas mulheres agressoras, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha é para proteger mulheres, mas também tem mulheres que agridem mulheres, né? Se lá também no projeto tem bastante mulher que comparece lá, ou a gente sabe que o índice maior é de homens, né? Mas se as mulheres vão também ou não? Sim, não. Nesse projeto, ele é voltado para os homens. O homem, sim, consciente também. A gente fala sobre a Lei da Maria da Penha, sobre a questão dos casais homoafetivos, que a mulher pode ser agressora, mas nesse grupo especificamente não. A Ana perguntou aqui, a Ana Paula, deixa eu voltar, se eles questionam sobre o impacto que vai ter no processo, porque muitos têm medo de ir à delegacia. Com certeza é a primeira coisa que eles perguntam. Eles chegam na delegacia, porque quando a doutora faz o convite, ela não explica o que é. Ela fala simplesmente: compareçam na delegacia que eu preciso falar com você. Então, eles chegam dessa forma. Então, lá nós temos esse encontro, a gente fica uns 15 ou 20 minutos conversando, como o espaço é pequeno, a gente tem que subdividir em grupos de 20, de 15, e aí a gente explica para eles o que é, e a primeira coisa que eles perguntam é: mas isso vai trazer algum benefício no meu inquérito, no meu processo? E ela deixa muito claro que não, que isso é algo para eles, porém o certificado fica anexado e tem um juiz de Cubatão que mandou um caso obrigatório participar do grupo. Então, a gente entende que isso vai virar uma rotina, mas não tem nada, como que diria, instituído que será dessa forma, que os juízes de Cubatão, por exemplo, vão encaminhar os homens para o programa. É uma tendência, porque esse realmente obrigou este homem a participar. Mas o que a gente observa também é que tem pelo menos uns 3 ou 4 que participam de todos os grupos. Ele já foi lá em 2017, teve até uma matéria no G1 sobre o projeto, depois também a gente pode compartilhar o link. E o Luciano vai em todos os encontros que tem. Então, o processo dele já foi julgado, ele já recebeu a pena, ele vai porque ele fala: toda vez que eu venho aqui, eu aprendo alguma coisa nova, vocês estão aqui disponíveis, profissionais incríveis, e eu não tenho que pagar nada para participar desse grupo, e eu saí daqui melhor e eu vou continuar participando. Então, tem homens que participam. E tem outra coisa, eles também recebem no último dia
um convite para participar da Orquestra Municipal, que é regida pela Anaílse. Ela faz uma apresentação com o grupo dela, da prefeitura, só que tem homens do projeto que também participam do grupo depois na música como uma forma de, né, exercer o autocontrole, de fazer algo diferente, e ela entende, e realmente é muito lindo, que nesse projeto, com a música, esses homens também têm uma mudança comportamental. Então, ela faz esse convite e alguns vão e participam. E é lindo, é maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui, porque senão a gente extrapola aqui. A doutora Érica Tesser está mandando para a gente um trabalho da professora Cecília McDowell, falando o livro é Curto-Circuito, né? Que fala sobre as redes de apoio de enfrentamento à violência que não se comunicam. Acredito que esse tema é comum aqui, tem muitas presidentes, enfim, atuantes aí nas comissões, mas é importante falar que a violência não é só a física, né? A gente tem a psicológica, a financeira, enfim, vários tipos de violência que essa mulher pode sofrer. Até como você falou, a mulher não provavelmente pode nem estar tendo acesso ao celular, né? Então é importante, quando a gente fala de violência, é tão amplo, né? Deixa eu trazer um pouquinho aqui, a Fabris, parabéns pela escolha. E aí ela falando dessas fidelidades invisíveis, né, que a gente acaba repetindo. Gosto sempre de fazer uma brincadeira, eu participo já de um outro projeto também com olhar sistêmico dentro do judiciário, mas aí nas relações de divórcio. E aí eu sempre faço uma pergunta, eu falo, você quando criança lembra de algo que seu pai ou sua mãe, os cuidadores falavam e você falava, você não gostava e falava, jamais eu vou falar isso. E quando se vê com o seu filho, com algum sobrinho, com quem você tem contato, você se vê falando da mesma forma. Então, você não é todo mundo. Eu, particularmente, já falei algumas vezes para minha filha. Então, assim, o quanto essas coisas são pequenas, mas a gente repete. Sim. E a dor da violência também é algo que vai trazendo essas repetições, né? Tem mais aqui. Eu vou depois abrir para o doutor Quinteiro, que tinha levantado aqui a mão. Tá? E o doutor, espera um pouquinho que eu já vou achar ali na tela também. Aqui, quando a Fabiana traz para a gente, que ela é profissional de educação física e tem um trabalho voltado à mulher pelo fato de ter passado por um relacionamento conturbado. Pois alguém do padrão estético escolheu alguém que não era do padrão estético, né? E aí aqui trazendo um pouquinho aqui, como bem colocado, trata-se de uma fidelidade invisível, você também falando sobre isso. Vamos ver aqui. Eu acredito que de perguntas são essa, né? Eu vou abrir rapidinho para o doutor Quinteiro para a gente ir indo para a finalização aqui do nosso encontro. Mais tarde, deixa eu abrir aqui o áudio para você, doutor Quinteiro. Espera um pouquinho. Pode falar. Não sei se é Obrigado, pergunta. Doutora Roberta. Eu agradeço estar participando do convite dessa live tão importante, principalmente nesses dias, né? E o aprendizado que essas mulheres valorosas nos trazem. Inicialmente, cumprimento a nossa querida presidente da Comissão de Direito Sistêmico, da OAB de Itaquera, a doutora Roberta Moreira, por esse momento, por esse tema tão ilustrativo e tão preocupante, né, para nosso momento de confinamento, e triste também pelos relatos que a gente ouve. Cumprimento a doutora Andréa Rossi, minha amiga, minha parceira, que gosta de me provocar, dizendo que não tem figurinhas para trocar comigo. Ela está sendo aí também fiscalizada pelo doutor Wilson, que eu vi ele aí também. A doutora Monize, que é uma excelente colega e está aí no debate também, fazendo o controle dessa live, uma querida colega atenta a esses meios eletrônicos e compartilha muito bem de todos os ideais da nossa advocacia. E a nossa palestrante que trouxe aí esses dados elementares para o nosso dia a dia no direito familiar, no direito sistêmico, doutora Thaís Aires, da OAB de Santos, salvo engano. Cubatão, acho. Cubatão. Não, Santos. É Santos. Santos mesmo? Ah, tá. Desculpa. Santos, uma referência litorânea, não posso esquecer.
Doutora Érica Tesser também, que eu acredito que deva estar por aí também, que é a nossa conselheira, representante da nossa OAB de Itaquera, que também nos traz bastante, enriquece esse meio da advocacia feminina, que tem nosso respeito, nosso apreço. Doutora Monize também pontuou, eu já tinha anotado aqui, ela falou, e eu, como estou em número menor nesse grupo todo de mulheres, eu fiquei quietinho com a minha mão levantada, né? Eu tenho que respeitar a maioria. E ela disse muito bem que o fato do registro, né, as estatísticas que a nossa palestrante, a doutora Thais, trouxe, que muitos casos, a delegada mesmo disse que não chegou o conhecimento dela, os casos e tal, e a doutora Monize muito bem pontuou, dizendo que muitos casos não chegam, até porque esse momento de confinamento, né, esse encarceramento social, desmotivou ou até bloqueou o acesso ao registro, né? A mulher não tem como sair e registrar, mesmo pelos meios eletrônicos, porque ela está sendo fiscalizada diuturnamente também e está naquela convivência do cárcere privado. E isso é real, até porque eu presido o CONSEG, né, o Conselho de Segurança aqui de Itaquera, e dentro do grupo do WhatsApp do CONSEG, antes do início da pandemia, eu fui procurado por uma senhora que pediu o auxílio sobre a questão da violência doméstica que ela estava sofrendo, e tratando com ela no privado, depois eu fui encaminhado a ela também, e chegamos à doutora Ercília, que é a nossa delegada da 7ª DDN, ela ainda estava numa transição para uma nova delegada, e compartilhei com ela a situação dessa senhora de Itaquera. Então, ela já vivia esse confinamento porque o companheiro dela, ela trabalhava 20 dias fora e ficava 10 dias em casa. E nesses 10 dias ela vivia um inferno, né? Com agressões, com humilhações e agressões físicas, morais e tudo mais. E eu acabei até me envolvendo emocionalmente como profissional com a situação dela. E é exatamente o que a doutora Thais trouxe, né? Que esse momento que a gente tem que ter o equilíbrio emocional, a nossa saúde mental profissional deve estar à frente de qualquer emoção, porque eu, como homem, eu queria pegar esse sujeito e dar uma situação definitiva nele, porque era injusta, entendeu? E inaceitável o que ele fazia com aquela mulher. Eu não vou descrever aqui porque ainda mexe comigo quando eu lembro da situação. E aí, conforme os relatos foram ocorrendo aí, eu fui pontuando algumas coisas aqui, mas de toda forma eu quero parabenizar todo esse trabalho do direito sistêmico, doutora Roberta, doutora Monize, doutora Andréia, e todas essas mulheres que se preocupam e que se desdobram sobre esse tema, e trazer a brilhante doutora Thais, e com certeza essa cartilha eu vou preparar um momento adequado para levar a uma das reuniões que a gente tem futuramente, lógico, na reunião do CONSEG, para tratar sobre a violência doméstica dentro do CONSEG. Então, essa é a minha fala, parabenizar a todos que estão participando aí, tá bom? É isso. Maravilha. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, como a gente está com o horário já ultrapassando, eu vou fazer o seguinte, o doutor André Izzi tinha levantado a mão, eu vou passar para ele, depois eu passo para o doutor Eliandro fazer as considerações, doutora Isabel, e aí as meninas aqui, doutora Muniz e doutora Andréia, para a gente já ir indo para o nosso aqui final. Só deixa eu encontrar o doutor André, que ele mudou de lugar aqui para mim na tela. Deixa eu só falar rapidinho, claro. Só uma pergunta que a Ana colocou aqui, se os homens podem ir espontaneamente ou, como advogados, podemos recomendar que participem do grupo. Podem ir espontaneamente, seria, acho que, um sonho se eles fossem espontaneamente, eu quero participar do programa, podem sim. E como advogados, maravilhoso também se os advogados e as advogadas indicassem esses homens para participar do programa. Esse eu acho que é o trabalho também da OAB, né, dessa conscientização de que, como advogados desses homens agressores,
fomentar esse olhar também para que eles participem desses programas, né? Então, quando você está advogando para a mulher que sofre violência, da mesma forma como a gente fala para elas participarem de rodas, irem atrás também de lugares onde elas tenham um lugar de fala, os homens também. E nós, como advogados, temos, né, essa opção, e eu vejo como uma ideia fantástica, sim, se os advogados indicassem os agressores para participar. Qualquer um pode participar desse programa lá na delegacia. Obrigada. Eu vou aqui abrir para o doutor André falar sucintamente também, para a gente já ir finalizando, até porque às 17 horas a gente tem um outro encontro. Verdade. Então, será aqui com a doutora Alciane, da Comissão de Igualdade Racial, trazendo uma colega para falar sobre do Amapá, para falar aqui conosco. Doutor André? Boa tarde a todas e a todos. Minha fala é bem curta mesmo, só para parabenizar todas vocês pela iniciativa, fazer uma saudação especial à doutora Thais Aires, doutora Andréa Rossi, Monize Tezer, a minha conselheira, doutora Ana Paula Mascaro, a nossa delegada aqui de Cubatão, muito atuante, doutora Maila, né? E colocar a subseção de Cubatão sempre à disposição de todos, né? E sempre auxiliando e sendo um braço aí para essa árdua tarefa no combate à violência doméstica. Tá? Então, minha fala é essa, desejando sucesso e sempre de uma forma muito aguerrida contra toda e qualquer prática de violência, em especial contra as mulheres. Agradeço. Muito obrigado a todos e sucesso muito obrigada. no dos trabalhos. Muito obrigada. Sobre a cartilha, ela vai ser disponibilizada, então, só para as pessoas que entraram e saíram, a Comissão da Mulher Advogada vai, de alguma forma, colocar nas redes sociais, e quem quiser também, é só encaminhar aqui o e-mail pelo chat que elas disponibilizam, tá? Roberta, só um segundo, por favor. Exatamente sobre este ponto. A gente está com dificuldade para pegar todos os e-mails das pessoas que colocaram aqui no chat. Então, eu queria fazer um outro planejamento, se a Monize me permite. A gente pede para que elas acessem a página da OAB de Itaquera e mande um direct ou messenger com seus dados, aí a gente encaminha. Então, acho que vai ficar mais organizado, certo, Monize? Eu dei um print aqui nas telas. Eu também estou dando aqui. Mas eu consegui dar o print em todos os e-mails. Mas quem não conseguiu enviar por aqui, pode acessar lá o canal que a gente me manda o e-mail que a gente encaminha essas cartilhas, sim. Nós estamos sintonizados. Eu fiz a mesma coisa, mas com medo de faltar alguém, então era legal o pessoal curtir lá. Isso. Utilidade pública, né? Então acompanhe as redes sociais da Comissão da Mulher Advogada no Instagram, no Facebook, a Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera, de Santos, enfim, a rede social da Thais também, porque ela também coloca bastante informação. E aí eu vou já passar, né? Gente, vamos, como que é da like, né? A Monize que é da área tecnológica, dá like nas nossas páginas. E eu vou passar, então, aqui a palavra agora para o doutor Eliandro, para fazer as considerações dele, para a gente já ir se encaminhando para finalizar. É um tema que eu sempre falo, que a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando e trazendo muitas informações, mas sem dúvida não vai faltar oportunidades, né? Então, doutor Eliandro. Roberta, só para mencionar aqui rapidinho, querido Eliandro, só um segundinho, por favor, mais um corte. Estamos também com a nossa vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional, doutora Miriam. Aí, por gentileza, se ela quiser dar uma palavrinha a nós, claro. Se você puder abrir para ela depois, por favor, Roberta. Por favor, estamos aqui para isso. Também a minha fala aqui é bem rápida, tá? Não quero atrapalhar ninguém. Apenas para parabenizar aí o evento, mais uma vez, sem dúvida espetacular, muito enriquecedor, muitas informações, né? Como disse o doutor Quinteiro, nós homens aqui estamos em menor quantidade, a gente tem que tomar cuidado no que fala, mas de verdade, brincadeira à parte, homem que é homem, não tem que se preocupar com toda essa questão aí, né? Sobre esse tema, e sim poder, de repente, ajudar e auxiliar naqueles que sabemos, homens,
conhecemos vários que têm essa atitude com mulher, que não é uma atitude correta, né? Totalmente reprovável. E parabenizar aí a todas vocês. Eu não vou falar o nome de cada um para não estender mais. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, doutora Eliana. Lembrando que quando a gente fala de violência contra a mulher, é importante, o Bert Hellinger sempre fala, a vida se inicia com um homem e com uma mulher, então os dois têm igual importância, né? Enfim, eu vou abrir agora então para a doutora Miriam, a vice-presidente da seccional, né? Obrigada pela presença. Boa tarde a todos e a todas. É com certeza um enorme prazer estar aqui com vocês. Me ouvem bem? Sim. Porque eu considero de fundamental importância, de suma importância, né? Esses encontros onde nós podemos discutir, inclusive com os nossos colegas homens, né? Essas questões afetas aos direitos humanos da mulher, porque é impossível essa dissociação. Falar dos direitos da mulher, dessa busca contra a diminuição, a erradicação e também a conquista dos direitos da mulher, e não falar dos direitos humanos das mulheres, isso é indissociável, né? E eu gostaria apenas de fazer também uma breve consideração e a respeito até um pouco dessa questão do direito sistêmico, que eu me considero um ser em total reconstrução, doutora Thais, porque eu trabalhei algum tempo no CREAS e no CRAS aqui da cidade de Franca, e eu acho que, né, a maioria recebe, como operador e operadora do direito, uma formação muito legalista, muito normativa, né? E nós ficamos muito ligados ali todas as nossas normas e as nossas legislações de uma forma cega, né? E esquecemos muito o lado humano de tudo isso. E como faremos e como isso tudo será conduzido na ordem prática do dia e das coisas, como conduziremos isso, né? E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar no CREAS e no CRAS, eu saí de lá uma Miriam, uma advogada completamente diferente. Porque você conviver, né, não só mais com a letra morta em si da lei, mas você passar a vivenciar todos os dias e ser testemunha daquelas reconstruções que acontecem todos os dias, das mais variadas formas, das mais variadas situações de vulnerabilidade em que as mulheres são expostas, né? E aí não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe nada, essas violências todas às quais as mulheres são expostas, né? Então você se transforma. Então, por isso que eu costumo dizer que hoje, mais do que nunca, eu sou um ser em reconstrução, né? Porque eu quero, com certeza, poder dar o melhor de mim, até para que essas mulheres também possam, nós mulheres, né? Porque eu também me incluo, porque eu também sou um ser passível que posso um dia, sabe-se lá, eu lembro de uma pesquisa muito recente que eu li, que fazia uma provocação de dizer o seguinte, eu quero que você pense em 5 mulheres que lhe são muito queridas, e dava um tempo para a gente pensar nessas 5 mulheres. E eu posso te garantir que, através dessas pesquisas, pelo menos uma delas será vítima de violência, de alguma das formas de violência, um dia na vida delas. Então, assim, e que nós também tenhamos essa consciência, né, de que a violência, ela caminha muito próximo de nós todos os dias e que ninguém está longe de sofrer isso. E que nós podemos, sim, com certeza, juntas e até em espaços, com certeza, e são espaços como esse, que nós podemos levar a informação de repente e multiplicar os conhecimentos e fazer com que chegue, de repente, a não só mulheres, mas homens também, para que sejamos multiplicadores de todos esses direitos, né? Perfeito. Sem dúvida. Obrigada. Sem dúvida. Obrigada. Eu vou só, já estamos quase aqui encerrando, eu vou abrir só rapidamente aqui para a doutora Érica também Tesser, para fazer suas considerações. Acho sempre importante. Ela está aqui? Eu acho que ela não consegui abrir. Eu não sei se ela está aqui, online. Mas aí depois qualquer coisa a gente abre. Doutora Isabel, deixa eu localizá-la aqui nas minhas imagens. Aqui. A gente já... isso. Boa tarde a todas, todos. Doutora Miriam, nossa vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, as nossas conselheiras aí, doutora Érica, doutora Ana Paula, as nossas lideranças femininas, porque eu estou só com um ponto de acesso, geralmente eu uso 2, e eu vi diversas mulheres, que são nossas lideranças, participando, isso é muito importante. E os homens também, porque a gente precisa falar sobre isso para as mulheres, mas nós precisamos
falar com os homens também. Seja enquanto agressor ou seja enquanto profissional que vai acompanhar esses casos de violência. Também parabenizo a doutora Roberta por esses encontros, por essa conexão. A doutora Andréia, a doutora Moniz, aí à frente da Comissão da Mulher Advogada, e a doutora Thais, que nos passou e nos trouxe um trabalho primoroso e admirável. Parabéns pelo trabalho desempenhado na sua região, e acredito que vai trazer bastante experiência e que a gente, de repente, possa desempenhar um trabalho semelhante aqui na nossa região também. Enquanto atuei como presidente da Comissão da Mulher Advogada, e a Andréa Rossi era a vice-presidente, nós falávamos muito acerca disso, da questão da violência. E a gente assistia diversas palestras, encontros, e a gente falava, mas sabemos que existe a violência, mas de que forma a gente vai combater essa violência? Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa debater sobre isso, a gente precisa trazer esses projetos, e nesses projetos que dão certo, esses projetos que de fato, e olha que bacana, junto com o olhar sistêmico, que você olha profundamente, que você vai olhar outras questões, que não só a violência e a punição em si, porque só punindo, com certeza, ou na maior parte dos casos, haverá uma repetição de comportamento. Isso é fato. E aí cada um vai fazer as suas considerações, as suas reflexões. Isso se repete dentro das famílias. Isso se repete. Claro que o agressor, muitas vezes, ele não tem aquele perfil, ele é o bom filho, o bom pai, né? E aquela pessoa acima de qualquer suspeita. A gente tem muitos relatos de homens que não tem aparência nenhuma de agressor, e aí também não vem só a agressão física, tem a agressão psicológica, vem a violência psicológica, a violência emocional, a financeira, enfim, é um tema que não se esgota aqui, e a gente tem que fazer diversos encontros, a gente precisa ainda aprofundar muito isso e educar as nossas crianças. A gente não falou aqui nas crianças vítimas da violência, mas a gente precisa educar essas crianças, porque elas que virão, que podem repetir esses comportamentos, vão repetir para o bem ou para o mal. Obrigada, excelente tarde para vocês. Obrigada, doutora Isabel. Eu vou deixar, então, agora a palavra com a doutora Andréia, para fazer as considerações aí finais. Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. A título também informativo, a gente tem nós levantamos aqui alguns outros projetos que estão atuando. Eles E Agora José, é um projeto sediado em Santo André, que também desenvolvido pela sociedade civil, que também trata de acolhimento e tratamento de mulheres e de homens. Cá Entre Nós, o TJ São Paulo lançou em 2016. Tempo de Despertar, que é um outro projeto desenvolvido pela doutora Gabriela Mansur, que é promotora de justiça. E o mais interessante é que a gente percebeu que 2 a 3% de homens que participam desse projeto voltam a agredir. O índice de reincidência é muito baixo, vamos dizer assim, né? Olhando pelo lado bom da coisa. Então, eu acho que vale a pena se investir mais nesse tipo de projetos. Tem também aqui em São Paulo o projeto Guardiã Maria da Penha, uma iniciativa pioneira da Prefeitura de São Paulo. Essa iniciativa faz com que guardas civis metropolitanos vão na casa das pessoas agredidas, daquelas que passaram por situações difíceis. Então, assim, a gente tem já a sociedade civil se mobilizando e a gente precisa fazer a nossa parte enquanto OAB, né? E aí, que público eu gostaria de fazer uma deferência à doutora Fabris, que ela me passou o TCC dela, ela trabalhou com violência doméstica no seu trabalho de conclusão de curso, ela me passou um material primoroso, muito interessante, pena que a gente não pode, mas doutora Miriam, ela menciona exatamente isso. A violência contra as mulheres é o tipo mais generalizado de abuso de direitos humanos, e a gente não olha sobre isso.
com o olhar que a gente deve. Então, está iniciando aí uma nova era de pandemia, que fez a gente rever algumas coisas, e é o momento da gente divulgar, da gente falar, da gente fomentar, da gente levar informação para as pessoas, porque tem jeito sim, né? E o papel da OAB é esse, a gente espera, com a ajuda de todos aqui, desenvolver da melhor maneira possível. Muito obrigada a todos os presidentes de comissão que aqui estão presentes, todas as OABs representadas, Suzano, Francisco Morato, Paulínia, Arujá, Cubatão, a gente agradece a todo mundo mesmo. Sem dúvida. Doutora Monize? Primeiro quero agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, que nos acompanharam e estão juntos aí nessa caminhada. E aí, por fim, né, esse tema a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, como a doutora Roberta bem comentou, e a gente precisa falar, né, porque eliminar a violência e também promover a igualdade de gênero são dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? A violência contra mulheres e meninas é uma pandemia também. Então, a gente precisa falar disso, precisamos estar atentas. Esses grupos reflexivos e essa nova lei veio para acrescentar, para melhorar. Então, vamos apoiar, vamos indicar aos nossos clientes, vamos acolher uma vizinha, né? Porque, às vezes, a violência está ao nosso lado e a gente fica inerte, né? Não podemos, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Então, precisamos apoiar mais campanhas, né? Tem várias campanhas como essas que a doutora Andréia bem relatou. Eu participo também de dois projetos, que é o Mapa do Acolhimento, e agora estou participando do projeto Justiceiras, né? Que está bem forte aí a divulgação nas redes sociais, e eu ingressei, e assim, é muito triste, porque você passa a acolher ou orientar essa mulher e ela não sabe como quebrar esse ciclo de violência, né? E a gente precisa acolher mais e julgar menos, porque romper uma relação violenta é um processo, cada mulher tem seu tempo, né? A gente não sabe qual foi aí a relação sistêmica, qual foi a relação familiar que ela teve também. Então, a gente precisa julgar menos e acolher mais, tá? Esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigado, gratidão por todos que estiveram aqui presente conosco. Nossa, perfeito. Eu acho que agora o som da doutora Érica. Doutora Érica? Estou aqui. Isso, agora o som, consegui. Gostaria de parabenizar todas, o evento foi excelente. Parabenizar a doutora Thaís, doutora Andréia, doutora Monize, doutora Roberta também. E o projeto é incrível, né? Vai na linha da justiça restaurativa também. Ao longo dos anos 90, 2000, aí tivemos uma produção legislativa intensa no que se refere à violência doméstica, seja no tocante às violências físicas, sexuais, e o número de feminicídios só aumentou. Então, será que estamos no caminho certo? O sistema penal funciona? O direito penal previne? Né? Então, a gente tem que falar sobre medidas alternativas, tem que falar sobre esses projetos, tem que falar sobre justiça restaurativa, tem que falar sobre o direito sistêmico, né? Porque acho que não está funcionando. No caminho que nós estamos não está dando certo. Temos que buscar outras alternativas. No mais, fico à disposição. Fiz indicação aí de 2 livros, mas tenho uma série de outras indicações. Quem quiser, aí eu fico à disposição através da Comissão da Mulher Advogada, através da Comissão da Mulher Advogada. E é isso, parabéns, garotas, mulheres. Obrigada, doutora. Na verdade, depois essas indicações, como o nosso evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera, e depois eu vou colocar essas indicações lá no texto, tá? Então, acredito que até o final dessa semana eu consiga fazer o download, é assim que fala, doutora Monize, na página. E como todos os nossos eventos, como a gente está olhando para a questão aí sistêmica, eu encerro sempre com frases sistêmicas de alguns recursos que a gente utiliza nos nossos trabalhos, seja no judiciário, seja com o cliente. E eu sempre falo que as cartas, elas são pontuais. Então, saiu uma carta, que eu adoro essa frase,
Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Jung já falava isso. Então, eu gostaria só de passar para a Thaís, para você encerrar, fazer suas considerações, agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, a doutora Andréia, a doutora Moniz e a todos os presentes que estiveram aqui conosco. Esse evento só é possível quando tem, sem dúvida nenhuma, participação e ficou enriquecido com o conhecimento e a disponibilidade de todos aqui em passar informações. Agradeço imensamente. E eu deixo com você, Thaís, para encerrar o nosso trabalho de hoje. Bom, eu estou imensamente feliz com esse encontro de hoje. Tenho certeza que renderão frutos aqui. Só queria fazer um parêntese sobre o olhar sistêmico no projeto. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, por favor, alguém me corrige se eu estiver errada e que tivesse conhecimento. Somente a doutora Mayla usa o recurso das constelações dentro da delegacia, quer dizer, no caso, no lugar onde a gente faz esses encontros. Então, foi ali que eu me senti conectada também e por isso que eu participo de um projeto fora da minha cidade. Algumas pessoas já me perguntaram isso, porque esse projeto também acontece na DDM de Santos, mas não é nesse formato, tá? Ele tem esse mesmo nome, mas ele não é no mesmo formato que o da doutora Mayla. E ela, além de tudo, também quando ela sente que a parte pode fazer um movimento, está disponível, ela me chama e eu faço esse trabalho também individual com esses homens. Então, eu sou mesmo uma pessoa que vou disseminar esse trabalho dela o quanto eu puder, e que seja recebido também em outros lugares, como a doutora Érica colocou agora, como esses números aumentam, né? O que poderia, então, fazer diferente com tantas legislações, tantas mudanças, e as coisas não mudam, o cenário piora. Então, esse olhar para dentro é importante. Como profissionais, uma vez eu assisti uma palestra do doutor Luciano, eu não lembro o sobrenome dele, sabe o Luciano? Luciano Alves? Alves. Ele deu uma palestra aqui em São Vicente que mudou muita coisa para mim, que era uma palestra falando sobre lidando com destinos difíceis. Então, eu também tinha muita dificuldade de entender os destinos difíceis. E essa palestra dele foi sensacional. Como profissional, como advogada, olhar para o que chega. Então, eu desejo que todos fiquem bem. Foi um prazer participar desse encontro de hoje, esse movimento de conexão sensacional. Roberta, parabéns. Parabéns também, doutora Andréia, doutora Moniz, por participarem junto com a Comissão de Direito Sistêmico desse projeto. E estou disponível. Acho que elas colocaram aqui nas redes sociais, no Instagram, eu estou com o meu nome, tá? Acho que é @ThaísAiresADV. Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre os projetos, eu estou por aqui, tá bom? Um grande beijo para todos e se quiserem um outro encontro também, podemos. Está disponível. É um assunto que é difícil parar de falar, porque tem tantas informações. Doutor Quinteiro está mostrando alguma coisa aqui, eu não consigo ler, doutor Quinteiro. Mas... Também não. Gente, gratidão. Depois compartilha. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada. Abraço. Gente, agora às 17 horas a gente tem um encontro. Vamos falar sobre a questão do autismo e essas dificuldades nesse momento de pandemia, tá? Com a comissão. Já vai começar, né? Já praticamente. Beijo. Beijo grande. Obrigada.